Bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo em Apóstolo, um texto brilhante do Eduardo Banks. Imagina só a cena: a teologia pura do cristianismo primitivo batendo de frente, sem filtro nenhum, com a lógica fria e implacável dos estoicos romanos. É literalmente um choque de visões de mundo, estruturado com um debate super rigoroso. E o mais interessante é que esse embate faz a gente questionar as próprias bases do que significa ter fé e do que significa ter mérito. Para organizar o nosso pensamento, a gente dividiu essa história em 5 partes bem dinâmicas. O encontro em Roma, depois fé contra boas obras, o propósito da lei, a lógica da ressurreição e, para fechar com chave de ouro, o veredito do imperador. Parte 1. O encontro em Roma. Preparando o palco para o nosso debate. O texto nos joga bem no momento em que Paulo, que estava em prisão domiciliar depois de se reunir com líderes locais, recebe a visita surpresa do filósofo Sêneca. E para entender o peso dessa conversa, a gente precisa olhar para o calendário. Nós estamos em Roma, sob o comando de Nero, e olha, o clima era uma verdadeira panela de pressão. O antigo tutor do imperador tinha sido envenenado, a cidade de Roma logo mais estaria em chamas e o próprio Sêneca seria forçado a cometer suicídio poucos anos depois. Então, tentar debater moralidade e lealdade no cenário volátil desses não era pouca coisa não, era literalmente um risco de vida ou morte. É aqui que a gente vê os pesos pesados entrando no ringue. De um lado, a gente tem a teologia de Paulo, que defende uma graça divina dada de presente, independente do mérito terreno que a pessoa tenha. Do outro lado está Sêneca, armada até os dentes com a lógica aristotélica e uma admiração gigante pela virtude alcançada com muito esforço. Entender esse cabo de guerra é crucial, porque no fundo é exatamente essa mesma tensão entre merecimento e aceitação incondicional que ainda permeia as nossas instituições até os dias de hoje. Indo para a parte 2, fé versus boas obras. A mecânica da salvação. É aqui que o nosso primeiro grande campo de batalha disseca exatamente como os indivíduos são salvos. Paulo manda a real logo de cara. A salvação vem só pela fé e ponto final. Ele descreve aquela cena onde os crentes são separados, tipo ovelhas de um lado e bodes do outro, e quem é salvo recebe a mesmíssima graça. Para o argumento de Paulo funcionar, o mérito terreno ou as boas obras simplesmente não importam para essa recompensa final. Mas, para Sêneca, isso soa como um alarme gigantesco de falta de lógica. E Sêneca não deixa barato. Ele vem com um contra-ataque brilhante. Para desafiar essa ideia de graça igual sem mérito, ele joga na mesa a história do Incitatus, o famoso cavalo do imperador Calígula. A provocação dele é super afiada. Dá um cargo de senador para um cavalo, um privilégio totalmente imerecido, transformou o bicho numa pessoa melhor? Óbvio que não, né? Usando aquele bom e velho estilo socrático de fazer perguntas, Sêneca prepara uma armadilha lógica perfeita. Pensa junto comigo, se a gente pegar um cidadão comum, que só tem a fé, e colocar no mesmo patamar de um aristocrata que tem a fé, mas também ralou a vida toda fazendo bem, apagar essa diferença de mérito não acabaria gerando uma revolta natural? Não seria receita para o caos? Ele amarra esse ponto de um jeito muito inteligente, conectando o reino dos céus de Paulo com as repúblicas degeneradas de Aristóteles. A lógica da fonte aqui é incisiva. Dar recompensa igual para méritos totalmente diferentes gera ressentimento. Sêneca conclui que um reino administrado dessa forma iria rachar no meio e colapsar sobre o peso da própria injustiça. É fascinante ver como uma teoria política lá da antiguidade ajuda a gente a repensar sistemas de recompensa, não acha? Terceira rodada. O propósito da lei. A lei cria o pecado ou pune o pecado? Vamos ver como esse embate sai um pouco da salvação e entra direto na origem das nossas leis. Aqui a diferença fica clara como água. Paulo afirma que a lei é o que nos torna culpados porque ela joga a luz no que é errado. Sem a lei, ninguém nem saberia o que é uma transgressão. Só que Sêneca vira o jogo 100%. Ele argumenta que os absurdos e os pecados humanos é que são o verdadeiro motivo das leis precisarem existir no mundo. Entender quem vem primeiro muda totalmente a nossa visão sobre o papel da justiça. E para provar que a lei é só uma resposta a um problema que já estava lá, Sêneca solta uma analogia física impossível de esquecer. Ele diz que o raciocínio de Paulo é tão invertido quanto falar que a evolução criou os dedos nas nossas mãos só para a gente poder usar anel. É o acessório que existe por causa do corpo e não o contrário. Genial, né? Para fechar esse round, Sêneca traz o conceito de sabedoria do grego Xenócrates. Basicamente, ele diz que obedecer à lei por puro medo de punição não tem valor moral real.
A verdadeira virtude, a sabedoria de verdade, é fazer o bem de forma espontânea, ao ponto da lei ser completamente desnecessária para você. Parte 4. A lógica da ressurreição. O paradoxo da segunda morte. Apertem os cintos, porque agora a gente chega na análise lógica mais intensa dessa história toda. Paulo bota as cartas na mesa e apresenta suas maiores evidências. Ele faz uma lista com pessoas que, segundo os relatos da época, foram trazidas de volta à vida, como Lázaro e outros. Só que, claro, Sêneca não vai simplesmente balançar a cabeça e concordar. Ele começa a dissecar essa lista procurando alguma falha estrutural. E o pior é que ele encontra. Sêneca encurrala o apóstolo com um paradoxo de dar nó na cabeça. Ele constrói o argumento passo a passo. Se pessoas como Lázaro ressuscitaram, mas acabaram envelhecendo e morrendo de novo, isso quer dizer que a ressurreição devolveu eles para corpos corruptíveis. E se essas pessoas são os primeiros exemplos, a lógica fria exige que o mesmo se aplique a Cristo. Ou seja, até Cristo estaria fadado a envelhecer lá nos céus. É um golpe argumentativo devastador. O que nos leva, finalmente, à quinta parte: o veredito do imperador. Uma questão deixada no ar e um encerramento super irônico. Vendo que a lógica de Sêneca estava impossível de quebrar, Paulo muda totalmente a estratégia. Ele sai da defesa filosófica e parte para o ataque apocalíptico. Ele avisa sobre o fim dos tempos e acusa que, por trás dessa frieza e descrença toda, está o pai da mentira. É uma tentativa desesperada de trazer o debate de volta para o campo da teologia. E qual é a réplica do Sêneca para esse discurso acalorado? Ele solta essa pergunta solta e seca. O que é a mentira? É um momento tenso que lembra muito aquela velha pergunta de Pôncio Pilatos. Sêneca nem sequer espera por uma resposta. Ele deixa essa frase ecoando na sala, vira as costas e vai embora. Mas a narrativa dá uma reviravolta. Sêneca leva toda essa história lá para a Domus Áurea para reportar diretamente ao imperador Nero, e a reação do imperador é a coisa mais anticlimática do mundo. Ele acha a situação inteira hilária. Nero simplesmente conclui que os cristãos são sonhadores inofensivos e resolve deixar Paulo pregar livremente por mais 2 anos. E a gente termina essa nossa imersão com uma ironia histórica gigante. Dá para imaginar? O mesmo movimento que Nero descartou como sendo só uma teoria filosófica inofensiva e engraçada, pouquíssimo tempo depois ia virar o bode expiatório perfeito para o terrível incêndio que queimou Roma. É de explodir a cabeça pensar em como a percepção do que é ou não perigoso muda num estalar de dedos nas mãos de quem tem o poder. Fica aí essa provocação para a gente refletir. Muito obrigado por acompanharem e até a próxima!